Novamente, boa tarde. Meu nome é Laura Xavier, sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, alguns fios grisalhos e sou acadêmica de serviço social pela Universidade Federal do Tocantins. Sejam todos bem-vindos à segunda ação de extensão do PIP, Serviço Social na Cena Contemporânea, o qual tem como propósito realizar a integração da graduação e pós-graduação em serviço social a partir de ciclos de debates vinculados ao grupo de estudos e pesquisa em proteção social e família, GEPES-FAM, com atividades sobre temas contemporâneos e necessários ao serviço social. A nossa segunda ação, ela tem por tema serviço social e conservadorismo, que terá como palestrante a Joana Valente. Ela é professora da Universidade Federal do Pará. Vale destacar que essa ação ela foi organizada por uma equipe, a qual é constituída pela professora Rosimeire dos Santos, que é a coordenadora do GEPS-FAM e coordenadora do PIP, por mim, graduanda e monitora do PIP, Lucas Falchione, graduando e monitor do PIP, Kaline Guimarães, mestranda e membro do GEPS-FAM, Erice Catrine, mestranda e membro do GEPS-FAM, e eu desejo a todos um bom evento, e passo a palavra à professora e coordenadora do GEPES-FAM e do PI para a professora Rosimeire dos Santos. Bom evento a todos. Obrigada, Laura. Boa tarde a todos, todas e todes. Fazendo minha audiodescrição, sou uma mulher não branca, de descendência afro-indígena, tenho cabelos lisos, na altura dos ombros, estou usando um vestido estampado com predominância no azul escuro e azul claro. É um prazer recebê-los, nessa ação, mesmo que ainda a gente tenha o uso da tecnologia, mas diante dos poucos recursos da universidade, a gente também tem uma oportunidade aí de usar a tecnologia a nosso favor, Quero agradecer aqui, aliás, não tenho nem palavras a agradecer, mas quero agradecer a Joana, diante de tantas tarefas que tem assumido, e às vésperas da sua defesa de professora titular da Universidade Federal do Pará, dedicar esse tempo para a gente, para preparar o debate, trazendo um pouco também nesse conservadorismo na realidade Amazônia, e estar com ela é sempre um prazer, é um aprendizado, uma companheira de luta, de militância aí frente às nossas entidades, principalmente da ABEPS, a qual esses anos na região norte eu aprendi muito e aprendi também a admirá-la. Então, Joana, muito obrigada pelo seu aceite e por todos os demais que estão aqui presentes. Espero que seja uma tarde bem proveitosa para a gente. E aí eu passo para a nossa mediadora do dia, que será a Kaline, nossa aluna do mestrado. Boa tarde a todos, todas e todes. Me chamo Kaline Guimarães da Silva, sou estudante da pós-graduação em Serviço Social da UFT Campus Miracema. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de cabelos pretos cacheado, estou usando um óculos na cor prata e estou vestida numa blusa azul escuro. Vou fazer a apresentação da professora Joana. A professora Joana, ela possui graduação em Serviço Social e mestrado em Planejamento do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Pará, tem doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires, participou da diretoria regional da ABEPS, gestão 2013 e 2014, na condição de coordenadora regional norte da pós-graduação, foi membro da coordenação do GTP, Questão Agrária, Urbana, Ambiental e Serviço Social da ABEPS, 2013 e 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, coordenou o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará no período de 2013 a 2015 e atualmente é professora associada da Universidade Federal do Pará. Ela tem experiência na área do serviço social, com ênfase
né, em 2 áreas, que é Fundamentos do Serviço Social e Questão Urbana e Habitação. Professora Joana, seja muito bem-vinda à nossa segunda ação de extensão do PIP. Novamente agradecemos, né, o aceite do convite para a discussão desse tema, serviço social e conservadorismo, que é um tema muito denso, né, e que é muito caro ao serviço social e que também tem uma certa urgência de retomarmos, né, esse debate. A senhora terá de 50 a 1 hora para fazer a exposição e logo após a gente terá o debate com os estudantes. Então, muito obrigada. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão presentes. Eu vou primeiro fazer minha audiodescrição. Sou Joana Valente, como já foi dito, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, meu óculos é marrom, estou usando uma blusa rosa com um colar coloridinho, assim, vermelho, verde. E agradeço, então, a essa oportunidade de dialogar com vocês, né, nossos pesquisadores e estudantes da nossa região. Né? É sempre um prazer enorme. Agradeço à professora Rose pelo convite e também pelas nossas parcerias, muito boas parcerias, né? Amizade, construção, solidariedade, né? Então, agradeço demais os aprendizados com a Rose, nossa coordenadora de pós-graduação da Regional Norte, a Kaline pelo contato lá no e-mail, né? Kaline Guimarães, e a Laura por ter feito essa abertura. E vejo aí que tem a Jéssica assistindo, né? Uma querida egressa do nosso programa, uma profissional de bastante qualidade, né? Que é a professora da Unitis. Então, muito obrigada. Eu anotei aqui, eu vou abrir meu arquivo e vou tentar dialogar com a ementa. Talvez eu não dê conta de toda essa ementa, mas vamos, né, passar por ela, pelo menos de alguma forma, tá? Então, eu pensei de tratar de 4 eixos, né? O conservadorismo na história, o conservadorismo na formação sociohistórica brasileira e região norte, que aí talvez seja um pouco mais difícil de eu dar conta da região norte aí, o serviço social e o conservadorismo, e estratégias de enfrentamento ao conservadorismo na profissão e fortalecimento das lutas, né, contra o conservadorismo. Afinal, nós nos posicionamos sempre na luta, né? A gente se posiciona e cria estratégia para enfrentar o conservadorismo, porque é necessário. Então, ali no primeiro item, conservadorismo na história, eu inicio dizendo que o tema do conservadorismo não é novo na história, né? Desde o Marx, desde o Lukács e o Carlos Nelson Coutinho, que é um autor, né, brasileiro, são referências fundamentais para o estudo do conservadorismo. Particularmente na produção do serviço social, nós temos o registro dos professores José Paulo Neto, a Marilda Emamoto, a Lúcia Barroco, a Leila Esconci Neto, a Ivanete Boschetti, a Paula Bonfim, a Josiane Santos, o Adilson Aquino e o Jamerson Murilo Anunciação de Souza, para citar alguns autores da nossa área que vêm se dedicando a discutir a questão do conservadorismo. A Leila Neto, que ela estudou sobre o conservadorismo clássico, ela vai dizer, abre aspas, o pensamento conservador é uma expressão cultural particular de um tempo e um espaço sócio-histórico muito precisos. Qual é o tempo? O tempo e o espaço da configuração da sociedade burguesa. Então, vai associar o conservadorismo na história, dentro da construção da ordem burguesa. Então, a burguesia ela vai construir sua hegemonia econômica e social ainda no interior da sociedade feudal. Então, século XV em diante, XVI, XVII, XVIII, quando o capital afirma as novas e dinâmicas relações econômicas e desloca a cultura teocêntrica. Quer dizer, quando a burguesia consegue fazer um questionamento ao pensamento divino. Não? O Deus como centro de produção da vida passa a ser questionado. Né? E a burguesia constrói a cultura da modernidade. Né? Então, segundo Carlos Nelson Coutinho, o pensamento conservador moderno tem sua gênese na reação ao iluminismo e à Revolução Francesa. Vai aparecer no pensamento dos franceses de Maistre, de Bonald, que desde ali do século XVIII e XIX, que são defensores do antigo regime feudal e do direito divino dos reis. Então, esses franceses, eles defendiam o antigo regime. Era um tipo de conservadorismo abertamente reacionário, vai dizer o Carlos Nelson Coutinho. Quer dizer, ele conserva, mas de uma forma reacionária.
o conservadorismo é aquele que pretende conservar o existente, mas o reacionário é aquele que quer recuperar o que ainda está para trás, né? Então, é uma reação ao pensamento moderno, pela crítica ao iluminismo e à Revolução Francesa. E o Coutinho vai destacar o pensamento do conservador liberal Edmund Burke. Ele é considerado, vamos dizer, o autor liberal mais forte da presença do conservadorismo, porque ele é contrário à proposta dos revolucionários franceses, né? Já que a Revolução Francesa foi uma expressão política da burguesia. Então, para Leila Neto, abre aspas, o alvo de Burke, do Edmund Burke, é a ilustração. Burke quer a continuidade do desenvolvimento econômico capitalista sem a ruptura com as instituições sociais pré-capitalistas. O que ele queria manter? Olha lá, olha como é importante isso. O privilégio da família, as corporações, o protagonismo público-temporal da igreja e a hierarquia. Isso é muito importante para a gente registrar, para a gente pensar as tensões do conservadorismo no tempo presente. E nós estamos falando do século XVIII. Tá? Como estudo do conservadorismo, nós temos que pensar em séculos para trás, né? E ele, o Burke, vai dizer o Coutinho, a Leila Neto, que a revolução é a excrescência desnecessária que efetiva essa ruptura. Sinteticamente, vai dizer a Leila, poder-se afirmar que Burke deseja o capitalismo sem a modernidade. Então, aceita como um liberal o pensamento, né, o desenvolvimento do capital, mas não com os valores da sociedade moderna, e sim da sociedade feudal. Então, o Coutinho analisa, com base em Marx e Lukács, como a burguesia, que fora revolucionária, no processo de decomposição da sociedade feudal, porque a burguesia foi revolucionária, né, ela carregava consigo as bases do projeto iluminista de liberdade, igualdade, autonomia de sujeitos, sintetizado no programa sociocultural da modernidade. A burguesia, então, que foi revolucionária e derrubou o antigo regime, ela passa a ser conservadora. Quando? Quando os trabalhadores se organizam politicamente em revoluções, a partir de 1848, em vários países da Europa. Então, quando os trabalhadores passaram a questionar não só um projeto qualquer, com base em um projeto socialista, tanto que quem estuda a questão social, né, serviço social, vai saber por que o serviço social, inclusive, a profissão de serviço social é criada como uma resposta ao tensionamento de um projeto dos trabalhadores que não só questionava o Estado, mas questionava a ordem burguesa. Tanto que o Neto vai dizer lá no livro dele clássico que a resposta tinha que ser forte. A resposta do Estado não foi qualquer resposta. Tinha que ser um freio à movimentação dos trabalhadores. Então, era preciso, né, aquela burguesia que derrotou o antigo regime, na hora que ela é questionada, ela precisa conservar agora os seus valores, os seus interesses. Certo? Então, quando os trabalhadores se organizaram politicamente, a burguesia apostou, vai dizer o Coutinho, apostou na fragmentação da teoria, no abandono do ponto de vista do historicismo, e olha lá, e da totalidade, que isso é central. Totalidade é central, uma categoria central para a gente agarrar a luta contra todo tipo de conservadorismo. Então, desde lá, o Coutinho vai dizer, a burguesia tratou de desfacelar o modo de interpretar a realidade. E aí, como ele vai dizer, né, são criadas várias ciências sociais particulares, todas marcadas, em última instância, por um positivismo que propunha tratar os fatos sociais como coisas. Tanto que o Durkheim vai dizer, nós não precisamos discutir contradição. Teoria não deve dar luz à contradição, vai dizer o Durkheim. Justamente porque o processo de contradição ele apresenta o novo. A contradição, a interpretação que interpreta, a interpretação que busca levantar a realidade em movimento, vai aparecer a contradição. Todos os tipos de contradição, todos, né? Então, a teoria tratava de evitar de dar luz à contradição, né? Então, os métodos formais positivistas, vai dizer Coutinho, afastam de suas preocupações, como eu já falei, qualquer referência à objetividade da contradição do capitalismo.
o positivismo vai dizer que não é preciso estudar a contradição do capitalismo. Por isso o Carlos Nelson vai dizer, né, que existe uma decadência ideológica do pensamento burguês. A partir desse momento, quando os trabalhadores criticam a teoria, criticam a realidade, melhor dizendo, né, seu modo de vida, que não dá para tratar aqui, você já sabe disso, ao ter estudado a questão social, né, há uma decadência ideológica do pensamento burguês. E é bem importante pensar que a decadência ideológica do pensamento burguês vai ser uma constante em todo o modo de produção. Desde o século XIX, quando a burguesia se consolida como classe, todo o século XX, o tempo que a gente vive é uma decadência ideológica. É um pensamento que cada vez empobrece, retira a possibilidade dos sujeitos de perceberem a totalidade, as contradições. Então, depois a gente vai falar um pouco disso, né? Tem toda uma construção para que a gente não consiga perceber o nosso lugar, por exemplo, como trabalhadoras, como mulheres, como pessoas pretas, né? Ou seja, todas as escalas de dominação. Mas é importante registrar que a teoria social de Marx ela vai incorporar aqueles princípios do iluminismo que a burguesia abandona, especialmente as categorias formuladas no momento do progresso do iluminismo, ou seja, o humanismo, o historicismo e a razão dialética. Que o Carlos Nelson vai dizer que são as categorias que o Hegel eleva a um patamar, maior patamar, né, de percepção da história, e são categorias que serão abandonadas. Claro, como pensar em humanismo na sociedade burguesa? Como pensar na história? E a razão dialética? Essa é uma luta feroz contra essas categorias. Não é à toa que toda a construção do conhecimento tem que ser empobrecida, para que nós não tenhamos essa capacidade de perceber a sociedade como um todo. Porque ao percebermos a sociedade como um todo, nós vamos questionar aquilo que a conserva. Né? Então, esse projeto de emancipação humana que o Marx resgata é o que ele vai dizer que é preciso radicalizar essa ruptura com a ordem burguesa. Né? Então, a partir do período em que a luta de classes entre a burguesia e o proletariado assume centralidade histórica, as movimentações conservadoras são recorrentes. Por quê? Porque a burguesia ainda é a classe dominante, com várias, né, expressões dessa burguesia, frações de classe. Mas a burguesia tem que batalhar, porque nós estamos em luta de classes, certo? Não está dado para a burguesia o seu modo de ser para sempre, pelo contrário. Os modos de produções anteriores demonstram que a luta é a luta de classe. E que o movimento é aí. Os trabalhadores estão vivos. Os trabalhadores estão vivos de todas as formas, contra todas as formas de dominação. Então, conservar a sociedade do capital é uma tarefa histórica dos defensores da burguesia. E aí, claro que a gente não tem tempo para trabalhar, mas é tarefa nossa pensar quais são os canais que conservam a ordem. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. São muitos canais, né? Desde a educação, da igreja, da mídia, né? Dos valores da sociedade patriarcal, racial, né? Da sociedade homofóbica. São vários condutos de preservação. Então, o sentido de conservadorismo está associado à necessidade de conservar o poder dominante em relação a dominados. Então, por isso que a lente é maior. Eu sempre costumo perguntar para meus alunos, onde está a dominação? Né? Então, a conservação do poder dominante se dá na forma de dominação de classe, dominação masculina, dominação branca, dominação hétero, dominação religiosa. E outras escalas de dominação que a gente pergunte na realidade onde está. Por isso que nós temos que recuperar a análise teórica de grandes temporalidades. É fundamental. Nós não podemos pensar o conservadorismo só agora, por exemplo, pelo bolsonarismo. O bolsonarismo é uma expressão do conservadorismo. O Trump é uma expressão do conservadorismo. Mas ele tem formas pretéritas, seculares desse conservadorismo. Né? Então, é fundamental para que estejamos atentos ao modo pelo qual a burguesia, na contemporaneidade, organiza a dominação mediante o controle do conhecimento, ora exponenciando a ciência de natureza positivista, ora exponenciando o irracionalismo, como forma de desqualificação da própria ciência, que a gente viu, inclusive, no governo Bolsonaro. Então, desta forma, a face atual do conservadorismo é uma modalidade de acumulação, o qual, diante de sua crise, vem sustentando-se por uma economia mundial cada vez mais financiarizada,
decorrentes de um capital parasitário que nada produz. Ao mesmo tempo que as fações de classe dominante continuam a produzir a mais-valia ao redor do mundo, com base na superexploração da força de trabalho pelas empresas capitalistas com a destruição dos direitos sociais. Se a gente fizer rapidamente uma conversa, eu sempre costumo perguntar para meus alunos na sala de aula, vamos pensar, olhando para nossos pais, nossas mães, nossos avós, as pessoas no ônibus, se você vai para uma igreja, se você escuta um pastor, se você escuta um padre, se você escuta o vizinho, se você escuta uma conversinha no WhatsApp, uma piadinha no WhatsApp contra mulheres, contra pessoas gordas, contra as pessoas pretas. Onde que está a escala do conservadorismo? A escala do conservadorismo ela está em todos os lugares da sociedade. Por quê? Porque nós temos que pensar em relações sociais. São relações sociais que são atravessadas. Né? Então, por isso que a nossa luta, a gente pode pensar, a teoria marxiana vai dizer emancipação humana. Por quê? Porque o Marx vai resgatar o gênero humano. Porque ele resgata o gênero humano na sua diversidade. Então, nós não podemos hierarquizar. Onde que é a pior dominação? Cada um vai saber o sofrimento da sua dominação. E toda dominação, ela existe porque existe uma necessidade de conservar. Por que é tão difícil mexer em processo de dominação? Né? Por exemplo, se a gente pensa aí no lugar da mulher no lar, né? O lugar da mulher é no lar. Por que tem que conservar essa mulher no lar para parir os filhos, para cuidar da casa? Tem um papel na estrutura de classes, porque as mulheres formam força de trabalho. Então, está conservando uma força de trabalho. Por que tem tanta crítica? Por que a sociedade tem tanto problema com o casamento das pessoas do mesmo sexo? Por que as pessoas se tremem quando falam de um casamento gay, de duas mulheres, de pessoas trans? Porque, secularmente para trás, vai ter um papel de que as pessoas têm que casar homem e mulher. Isso está escrito nos documentos bíblicos. Né? Casamento tem que preservar a família. E aí está envolto no pensamento religioso, que é sempre muito difícil pensar, né, discutir pensamento religioso. Se você vai pensar, por exemplo, por que é tão forte a presença de Deus em tudo? Se Deus quiser, morreu porque Deus quis, vai conseguir se Deus quiser. Porque tem uma força de uma construção, né, de preservação de valores morais, religiosos. Mas isso nós temos que sair do discurso da aparência para pensar o que é essencial. E o que é essencial é a garantia de uma estrutura, de uma divisão do trabalho, que é a categoria central do trabalho. Aí você vai ter categoria do trabalho, de uma divisão do trabalho social, classista, né? Racial, porque as pessoas pretas elas foram escravizadas para ser força de trabalho, para o modo de produzir, sexista, homofóbica. Então, a gente tem que dialogar essa dominação relacionado ao que o Marx vai dizer ali, de que é preciso construir o reino da liberdade em cima do reino da necessidade. Ou seja, eu quero dar esse exemplo. Vou voltar bem no reino da necessidade, vou dar mais um exemplo, tá? Antes de falar disso. Quando a gente fala assim, quando a gente pensa o que é o conservadorismo, eu digo para os alunos, será que o conservadorismo é aquela pessoa que tem aquele chapéu preto, aquela roupa preta, né, com aquela sombrinha no braço que é fechada? Não, o conservadorismo está na gente, porque a gente vai escutar dos nossos pais, todo tipo de preconceito às pessoas, né? As mulheres, o preconceito às mulheres, às pessoas pretas, aos gays, às pessoas trans, né? As pessoas com deficiência, as pessoas gordas. É uma série de preconceitos que vai atravessar. Mas, para a gente não pensar isso fragmentado, a gente precisa voltar para o que o Marx falou. Eu só posso resolver qualquer tipo de dominação se se resolve o reino da necessidade, certo? Porque nós temos, as pessoas têm, como Marx vai dizer, a base, né, da história humana é o alimento. Então, ele vai dizer, o primeiro ato histórico da produção da vida é comer, beber, vestir e morar. Então, não importa se você é mulher, se você é preto, se você é gay, indígena, quilombola, se você é trans, você tem que ter o reino da necessidade atendido, porque senão as pessoas que não comem, elas morrem. Então, por isso que o Marx vai dizer, reino da necessidade, ele só pode ser resolvido fora da ordem burguesa. Não tem como resolver a escassez e a abundância que é própria dessa sociedade, né? Que a gente produz tanto alimento, a gente com fome. Ou seja,
nós temos que pensar no reino da liberdade com essa escala de emancipação das mulheres, né? Que as mulheres sejam libertas desse lugar, que as mulheres possam escolher o que quiserem, que as pessoas pretas possam deixar de receber um preconceito, sua morte, a juventude na periferia por ser preta, por causa do seu lugar que ocupou historicamente lá atrás, como força de trabalho escravizada, né? E as mulheres e as crianças e os jovens, ou seja, o reino da liberdade são escolhas reais, possíveis, tá? Então, só para a gente pensar nisso, que a escala da humanização, ela precisa ser pensada numa escala que tem uma diversidade, uma emancipação humana, que inclui uma diversidade, tá certo? Então, um pouco para a gente pensar que o conservadorismo atravessa as relações, e por isso que a luta é muito complexa, né? Que não dá para a gente pensar na luta contra o conservadorismo de A, de B ou de C, porque está tudo atravessado. Está tudo atravessado nas pessoas, especialmente nas pessoas que nós entendemos como assistente social. Okay? No segundo ponto, pensar um pouco o conservadorismo na formação socio-histórica brasileira, eu coloquei assim: a formação socio-histórica brasileira expressou um projeto de classe dominante no período mercantil, mediante o processo de invasão colonial. Esse processo será amparado por todos os mecanismos de conservação da burguesia em expansão, com a exploração da mão de obra de trabalhadores, primeiro os nativos, indígenas, posteriormente os trabalhadores em situação de escravização, oriundo dos países africanos. E, posteriormente, pelo processo de industrialização, incorpora a mão de obra de trabalhadores europeus, mas sem alterar a estrutura de conservação das classes sociais. Inclusive, com o desmonte do elemento cultural dos povos e comunidades tradicionais, né, uma violência religiosa, da língua, de tudo. Porque o projeto da burguesia é um projeto violento, como já disse o Marx, né? A burguesia não tem um projeto apenas de consenso. Tem consenso e tem a coerção, né? Inclusive a guerra aí acontecendo na nossa cara, né? A Paula Bonfim vai dizer: a história do Brasil, nós tivemos relações sociais autoritárias, com valores relacionados à escravidão, que iam permanecer, o autoritarismo das elites, o clientelismo, a moral conservadora desse país, né? E em termos regionais, o processo de colonização e depois de industrialização irá replicar os valores universais do projeto da formação de classe dominante, mas desenvolve uma estrutura desigual no acesso aos bens e serviços em nível regional. Quer dizer, nós temos uma que faz parte da lógica burguesa, né? Tem sempre um processo de concentração, tanto que o Milton Santos e a Maria Laura, eles vão dizer, num livro belíssimo, que é Brasil, território do século XXI, alguma coisa, eles vão dizer: olha, existe as regiões do mandar e a região do fazer. E não só em nível nacional. Se a gente pensa a região do mandar, né? Se a gente pensa o papel de Nova York, se a gente pensa o papel do Japão, Hong Kong, né? E o Brasil é São Paulo. São Paulo é a região do mandar. Por isso que tem lá, o capital vai concentrar melhores universidades, não é à toa. Então, esse comando, que tem a ver com a estrutura da acumulação, ela vai... Esse livro, inclusive, o Milton Santos vai dizer: pedaços do território são modernizados. Não é modernização para todo mundo, né? Não é para todo mundo que precisa manter a força de trabalho em condições de atendimento mínimo. Não é todo mundo que precisa, né? Então, para dialogar um pouco com a ementa, eu peguei 2 excertos, né? De um texto que a gente publicou esse ano, que dialoga um pouco com a região norte, mas um pouco pensando já o presente, não o processo da colonização, né? Então, eu, a Vera e o Benedito, Vera Gomes e Benedito Ferreira, nós publicamos a revista Na Social em Questão. Aí, abre aspas, tá? Vou fazer uma leitura do 2 excertos do texto. O capital, na busca incessante de lucro, de saída para as suas crises, cria e recria novas modalidades de apropriação de riquezas, articuladas a mecanismos de superexploração da força de trabalho, e avança para os territórios em todo o mundo, complexificando a divisão social e territorial do trabalho, mas sempre mantendo a estrutura de classes, a alienação do trabalho, com sua inerente divisão do trabalho intelectual e manual, a propriedade privada dos meios de produção e a destruição da natureza. Neste processo, devido à inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, a Amazônia tem se constituído em um espaço para exportação de matérias-primas, as commodities, com abundantes recursos naturais e mão de obra a baixos custos ao capital. Assim, reproduzem-se continuamente nessa região os processos desiguais de reprodução da vida,
próprios da lógica universal da ordem burguesa, tendo, no entanto, no que se refere à força de trabalho, que é aí que nos interessa muito como amazônicas, uma dimensão particular, dada a presença no território amazônico de povos e comunidades tradicionais, habitantes de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, trabalhadores rurais e urbanos, distribuídos nas grandes capitais, cidades médias e um número expressivo de pequenas cidades, estas, em geral, acessadas por rios, pequenas estradas, estando em lugares distantes dos grandes centros urbanos. E continua. Na Amazônia, a presença de um circuito inferior da economia, com menor articulação aos fluxos globais da produção do lucro, embora a eles subordinados, a baixa produção industrial para a exploração da força de trabalho e produção da mais-valia, a informalidade do trabalho, o trabalho por conta própria, a inadequação da moradia e os baixos salários expressam a desigualdade social e, ao mesmo tempo, são indicadores de falta de compromisso do Estado em implementar políticas sociais para o atendimento das necessidades sociais humanas dos potenciais vendedores da força de trabalho. Afinal, para as forças dominantes do capital, não importa se os seres humanos são indígenas, trabalhadores rurais, quilombolas, mulheres, pretos, pretas, velhos e velhas, jovens ou crianças, e nem onde se territorializam geograficamente. Serão sempre tratados como potenciais trabalhadores, compondo o processo da divisão do trabalho manual intelectual e recebendo apenas o necessário para a sobrevivência e reprodução da força como força de trabalho. Então, sinteticamente, o que a gente diz lá no texto? A gente fez uns levantamentos lá sobre, vamos dizer, atendimento de políticas para a Amazônia. A gente vai ver se que, comparado com outras regiões, por que temos menos postos de saúde, menos educação, menos tudo? Porque os nossos moradores ribeirinhos quilombolas participam de um circuito inferior da economia e têm menos interesse como reprodução de sua força de trabalho. Então, por isso que o Estado não vai gastar muito menos com a gente, tá? Então, só um pouco para dialogar com a ementa. Então, na atualidade, que o capital enfrenta a sua crise de maior envergadura, quer dizer, uma crise que se arrasta desde 2008, a escala de crescimento do conservadorismo cresce na mesma proporção em que o capital busca a saída para suas crises. Essa afirmação se expressa na brutalidade da exploração da força de trabalho e o desamparo aos direitos trabalhistas, na busca desenfreada pelos recursos naturais para a produção de mercadorias, com consequências gravíssimas para o planeta, como a questão das mudanças climáticas que a gente vive hoje, o avanço das forças ultraconservadoras, a exemplo da ascensão da extrema-direita, o bolsonarismo, o segundo governo Trump, vejam, para comandar o império capitalista, os Estados Unidos, né? As últimas eleições no Brasil, com o aumento dos partidos de direita e de extrema-direita, o avanço das igrejas neopentecostais, que amplia seus seguidores e que não vê esperança na vida. Quer dizer, as pessoas que procuram, especialmente as igrejas, não têm mais esperança. Esperança em quê? Trabalhar em quê? O que resta para as pessoas, né, numa sociedade como essa? Então, lembremos as expressões do conservadorismo no governo Bolsonaro, a desqualificação das instituições do ensino superior, a crítica à ciência, o terraplanismo, a crítica às vacinas, a tensão entre o criacionismo e a teoria da evolução, o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Olha lá o Deus, lá do período feudal, né? 10 séculos de feudalismo com a presença de Deus, e Deus não sumiu da história, por quê? Né? Já que Deus é uma criação humana, né? Então, isso é a forte expressão do conservadorismo, que retoma princípios orientadores da vida em sociedades pretéritas à modernidade. Tá? Então, qual é o lugar da mulher, qual é o lugar da religião, qual é o lugar do que está para trás, que quer ser conservado, aquilo que o Coutinho vai trazer, e a Leila vai trazer lá do Burke, né? Ou seja, tem restaurações que estão para trás e que retomam com toda a força na sociedade. Ou seja, então, conservar é conservar e restaurar. Que você traz valores de sociedades de modos de produções anteriores para o tempo presente. Então, o Neto vai lembrar, por exemplo, ali no período do golpe da Dilma, né, que os setores conservadores brasileiros odeiam os pobres, odeiam os pretos, o Neto vai dizer, odeiam os indígenas. O golpe contra a Dilma, naquele momento, estava articulado a políticas mínimas que o PT desenvolveu. Então, evidente que se a gente for debater aqui, você vai lembrar que quando o primeiro governo Lula Dilma, abriu aquele canal de financiamento da linha branca, de celular,
As pessoas dizem assim, mas as empregadas domésticas têm até celular, vai dizer a classe média. Né? Ou quando o governo abriu cotas para as pessoas trabalhadoras, né? As cotas raciais. Pessoal, aqui na universidade teve uma manifestação na nossa universidade. Os alunos de medicina que iam fazer o vestibular para medicina fizeram uma faixa. Nós queremos as nossas vagas de medicina. Então, o aluno branco da classe média quer conservar a sua vaga, porque sempre foi dele. Entende? Então, isso vai aparecer. Então, quando o governo abre um pedaço de atendimento mínimo, para as pessoas indígenas, pobres, ocupar a universidade, a movimentação foi enorme. Tanto que o golpe, como vai dizer com toda a crítica que se faz ao governo Lula, mas o Zé Paulo vai dizer o golpe seria simbolicamente representava um trabalhador na presidência. E olha que vocês sabem muito bem o que o Lula fez, né? Mas ele um dia foi um trabalhador. E o lugar de trabalhador não é na presidência. É no chão. É ocupando, na divisão social do trabalho, o trabalho manual. Certo? Não no comando de decisão. Assim como não será das mulheres e dos pretos. Certo? Porque na escala de dominação não é esse lugar que a sociedade construiu. Então, vocês podem imaginar toda aquela parafernália da Rede Globo, que eu não tenho como... Né? Você já sabe disso. Mas eu estou lembrando o que é o poder da conservação. Então, derruba uma presidente, mulher, inclusive, que vocês vão lembrar ali, em nome de Deus, da família, eu voto sim, né? Aquela vergonha nacional que todo mundo chorando ali, em nome de Deus, da família, eu voto sim. Então, ainda derrubou a Dilma para valorizar o interesse da burguesia em nome de Deus e da família. Atenção, tá? Mas é muito importante lembrar que Bolsonaro está inelegível, mas que a construção ideológica conservadora está em ampla expansão na sociedade. Amplíssima. Defendida pelas igrejas conservadoras, pelo aparato militar brasileiro, né? E as eleições que agora terminamos são exemplo desse caráter conservador, com o avanço dos partidos, né, de direita e extrema-direita no Brasil inteiro, né, e nas capitais, né, do Brasil. Então, outros processos se somam ao conservadorismo. A ampliação do trabalho alienado desumanizado. Ele está lá, o trabalho é alienado. Então, ajuda com que, né, essa manutenção, que se conserve o lugar do trabalhador alienado, quer dizer, alheio da produção, no processo da produção da mercadoria, e o que o trabalhador produz não é seu. Então, isso conserva, né? A juventude que não tem esperança no futuro, né? Uma juventude que não consegue perceber processo de totalização, né, totalidade da vida, a juventude mais escuta os influencers que os professores, né? Mais importante, assistir um texto no YouTube do que um professor estudou, com síntese de vários processos. Isso conserva uma mente aligeirada, que não é só o fragmento que se percebe, e o fragmento é funcional à ordem, assim como foi a fragmentação da ciência. Então, é uma continuidade dessa fragmentação. O ensino privado, né? O ensino à distância, que formam profissionais sem a base sólida de fundamentação teórica e metodológica, tudo a ver isso, uma formação frágil, é um profissional que vai executar o elemento técnico operativo, e sem pensar em questionar a fundamentação da vida, né? Então, uma formação sem fundamentação é uma prática que não percebe a totalidade da vida, né? Então, soma-se esses aspectos, o avanço de uma militância de segmentos identitários, que tem avançado bastante, né? O identitarismo de LGBT, de indígenas, de negros, que negam o questionamento, a luta de classes. Esse é um grande problema. Para a burguesia, beleza, que nós tenhamos mais fragmentos de luta, né? E que contribui para a preservação de classe. Eu peguei um texto do Brasil, esqueci agora, Brasil de Fato? Não, esqueci agora. Um autor chamado Abdala, ele vai dizer, abre aspas, sobre as lutas identitárias. Trata-se de uma concepção nem sempre sustentada com consciência de suas fundamentações teóricas, mas muito presente no discurso político e na ação militante atual, que reduz a emancipação social à solução dos problemas relacionados às identidades oprimidas, negros, mulheres, LGBTQIAP+, PCDs, etc., que desconhece a universalidade, aliás, tem horror que é universal, né? Como se pudesse retirar o que é universal da sociedade. O indivíduo, ele é a sociedade, querendo ou não, né?
universalidade de pautas unificadoras capazes de conectar grupos sociais mais amplos e diversos e que deixem de lado todas as outras questões mais gerais relacionadas à dominação política e econômica dos povos da terra e as causas estruturais das opressões e explorações. Aí eu vou para o terceiro item. Como é que está o meu tempo? Por favor, Érica. Ou Érica que está mediando? Não, não é Érica. Ah. Professora, tem ainda 27 minutos. Perfeito. Dá tempo. Então, quando a gente pensa no serviço social, né, na relação entre o serviço social como profissão e área de conhecimento, nós devemos perguntar como uma totalidade, né? Para nós, assistentes sociais, estudantes de graduação, mestrado, doutorado, professor. Como as teorias, as práticas políticas, os projetos profissionais disputam e enfrentam o poder dominante? E quais as propostas que são reformistas, pseudo-revolucionárias ou são revolucionárias? Isso é aquela coisa que a gente tem que aprender a perceber, né? Eu digo para os alunos, abre o livro, na primeira linha, tu já tem que saber se aquele texto ele é reformista, né? Se ele é pseudo-revolucionário, ele é revolucionário. Porque as categorias que se apresentam uma crítica radical, elas aparecem no texto, ou não, ou apenas reformismo. A burguesia vai operar reformas. Porque se eu opero a reforma, eu não revoluciono. Eu melhoro processos, pedaços. E o que é essencial não é alterado, né? O que é alterado é apenas pelo processo revolucionário. Outra pergunta. É possível alterar as várias formas de dominação sem alterar o poder econômico da burguesia? Isto é, sem tocar em estrutura básica, que é a alienação e a propriedade privada? Eu posso alterar qualquer forma de dominação sem tocar na alienação e propriedade privada? Como o serviço social se posiciona no conjunto das relações sociais desiguais? Desigualdade de classe, racial, de gênero e todas as outras formas de desigualdade. E como a profissão do serviço social se situa nas disputas entre o conservadorismo burguês e todas as lutas, que, evidentemente, para o serviço social, todas são importantes, desde que não sejam lutas fragmentadas, né? Para nós, luta fragmentada não interessa, porque a luta fragmentada conserva. Ela é fragmentada, né? Então, se a gente vai pensar o pensamento conservador na agenda de serviço social, não é preciso que a gente fale isso em profundidade, porque todo mundo já estudou, né? Mas é sempre bom lembrar que a profissão de serviço social foi criada para intervir nas expressões da questão social, mediada pelo Estado capitalista, em sua fase monopolista, e a nossa profissão foi e continua a ser demandada para conservar os interesses da sociedade do capital. Não dá. Nós estamos na Amazônia. Questão social é importante mesmo? Não é, a gente não tem que agora discutir a questão indígena. A questão social vale para a Amazônia? Mas, olha, então, tu está perguntando para que profissão? Para assistente social? Porque se for para assistente social, sim. Se for para outra profissão, você pode até perguntar, mas para a nossa não tem como retirar esse elemento da luta de classes. Nosso trabalho é para conservar, como diz Zé Paulo, os trabalhadores em condições de reprodução para venda de sua força de trabalho. Essa é a tarefa que o Estado criou e que mantém. Para que nós estamos indo para os CRAs? Por que nosso maior trabalho na assistência e depois na saúde? Por quê? Isso tem a ver com o quê? Não está desligado, né? Onde que o Estado mais gasta com o serviço social? Desculpa, com a política social? Na assistência. É onde está ali a miséria batendo na nossa porta da sociedade pela luta de classe. Então, nossa fundamentação teórica, desde a fundação da primeira escola, em 1936, esteve assentada no pensamento conservador, católico, pela doutrina social da igreja, o ideário franco-belga da ação social, o pensamento... Olha lá, olha para onde nós fomos. Tomás de Aquino, do século XII. Vejam aquilo que eu falei, que onde o conservadorismo vem lá de outras formações seculares, né? E o positivismo. Então, a Josiane vai dizer o seguinte: o conservadorismo sempre irá acompanhar o serviço social, abre aspas, enquanto a demanda que o sustenta existir. Ou seja, a questão social. Então, ela vai dizer questão social, serviço social, né, conservador. A demanda ao conservadorismo não é que a gente... Mas o serviço é conservador, ele está inscrito no processo de conservação. Nós existimos para. Então, isso a gente não pode se iludir, né?
Mas nós como sujeitos, né, nos anos 60, vocês também já sabem disso, eu vou passar muito rapidinho, né, vamos questionar o serviço social tradicional e sua base conservadora. O serviço social nos anos 60 questiona o positivismo e a Igreja Católica. Então, lá, vocês já estudaram isso, né? O movimento de reconceituação que ocorre na América Latina entre 65 e 75 é uma movimentação, né, de uma profissão que se ancora na luta da sociedade, de movimentos urbanos, de mulheres, da força do movimento estudantil, que naquele momento era uma luta de classes que aparecia na sociedade, né, que questionava o imperialismo norte-americano e que isso vai impactar na formação. Então, bateu na nossa porta uma formação, né, mais crítica. Então, não foi do nada que a gente... Ora, somos muito inteligentes, do nada a gente passou agora a ser crítico. Não. A teoria é uma relação, né, com a prática. Né? Então, a gente incorporou as lutas, assim como incorporamos várias contra o conservadorismo. Aí só que nós tivemos o golpe no Cone Sul, na Argentina, no Brasil, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, que vai frear aquelas manifestações. Tanto que o Zé Paulo vai dizer, e aliás, eram manifestações de freio contra os regimes, né, comunistas, né? Vocês lembram que a Revolução Cubana é de 1959. Então, o que acontece na década de 60, em vários países do Cone Sul, era um freio ao pensamento crítico, já que a luta de classe se posicionou. E olha lá, os golpes é para quê? Para conservar, para evitar que a manifestação questione quem? O capital e o Estado. Então, freio naquela manifestação. Né? Então, o Zé Paulo vai dizer que, por conta disso, o Brasil viveu uma renovação que vocês também já estudaram. Araxá, Teresópolis, né? A perspectiva modernizadora, o funcionalismo, o Sumaré, reatualização do conservadorismo e filologia. E depois, o Zé Paulo Neto vai lembrar, e vários estudiosos, na década de 70, quando há uma reorganização dos sindicatos e partidos, uma vanguarda do serviço social retoma a crítica ao conservadorismo. Aquela crítica que apareceu na década de 60, ela é retomada. E aí vocês já estudaram isso, só passar rapidinho, né? O método BH, o Congresso da Virada em 79, né? E a vertente intenção de ruptura, que o Neto vai dizer, olha, uma intenção, né? E foi a primeira aproximação do serviço social à tradição marxista, isso vocês também já sabem. Né? Então, aquele Congresso da Virada representa uma forte ruptura com o conservadorismo. Tá? Então, nós somos chamados a conservar, mas nós vamos questionar que o nosso trabalho está enchido de luta de classe, que a nossa formação não garantia mais um ensino que vai dar funcionalidade às pessoas que aceitem a ordem burguesa e toda a escala de dominação ideológica que chega nas pessoas. Né? Então, teve uma tensão. E aí, por exemplo, a criação do CELAT, do Centro Latino-Americano de Trabalho Social, foram alternativas organizacionais ao conservadorismo, que não estava só dentro do serviço social, estava em articulação com as lutas. Aí você já conhece também essa história, nos anos 80, o livro da Marília Yamamoto e o Raul de Carvalho, Relações Sociais e Serviço no Brasil, o livro do Neto, Ditadura e Serviço Social e Capitalismo, são referências fundamentais. Por que a gente ainda continua... Os alunos dizem, para que está esse Neto? Para que eu vou ler esse texto da Marilda? Ora, tem que ler. Sabe por quê? Porque são os dois autores que foram na fundamentação mais clássica do estudo da teoria marxiana. Vocês sabem que no período da intenção de ruptura, o que chegou para os estudiosos de serviço social e da esquerda foram os manuais, né, da interpretação do Marx. Não eram livros que não eram de Marx. Não tinha ainda à disposição o livro de Marx. Então, a Marilda e o Zé Paulo, eles foram importantes para nós, porque eles estudaram com força a relação, eles explicaram o significado social da profissão pela interpretação teórica marxiana. Eles apresentaram a fundamentação, utilizaram o método de Marx e, afinal de contas, explicaram qual é o nosso papel nessas relações sociais, né, na produção do capitalismo. E também vocês já sabem disso, que nesse tensionamento do pensamento conservador nós temos heranças da aproximação do marxismo ao serviço social. O Código de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão, as novas diretrizes curriculares do serviço social, né, que vocês sabem também que referencia o projeto ético-político. E esse projeto, e daí que ele é um projeto rico, porque, especialmente o nosso código, ele tem um posicionamento claro em favor da classe trabalhadora. Nós somos uma profissão que é um projeto profissional com relações societárias. Né? Nós somos atravessados, como diz a Marilda, por dois projetos societários.
o projeto da burguesia e o projeto da classe trabalhadora. Né? Então, nós fizemos uma escolha, nós fomos lá, está escrito, né? Está escrito no nosso código, que nós estamos contra todas as formas de exploração e opressão. Nossa, isso é gigante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma tarefa, especialmente quando se fala em conservadorismo. Porque, por exemplo, exploração é uma categoria, opressão também. Nós precisamos, como vai dizer o método de Marx, complexificar, materializar essa categoria, perguntar, mas peraí, o que é exploração? Onde ela está? Onde ela existe? Ela existe? Onde? Em que sujeitos? Quem sofre a exploração? O que é exploração? Exploração de classe. Existe luta de classes? Por exemplo, o pensamento fragmento pós-moderno vai dizer, chega e parem com isso. Chega, vocês estão muito atrasados, vocês são jurássicos, coisa lá do século XIX, esse negócio de luta de classe, parem com isso. Não, ela existe. Então, a exploração nos interessa. Agora, nós temos que materializar. Quais são os dados que demonstram renda, trabalho, né? Onde a força de trabalho vive? Como ela vive? Como a pergunta o professor Milton Santos, eu gosto muito do texto do Milton Santos, que ele diz assim, todo intelectual deveria perguntar, como vive a classe trabalhadora? O que ela come? Onde ela mora? Até onde ela estudou? Tem acesso à saúde? Essas perguntas que a gente pode fazer como assistente social. Qual é o transporte das pessoas? A pergunta do que elas comem. Parem para pensar o que as pessoas pobres e miseráveis comem. Salsicha embutida. Só pensar nisso. Só pensar nisso. Para alguém me dizer que luta de classe não existe, como diz o meu querido professor José Paulo Neto, conta a história da carochinha. Né? Mas essa exploração nós temos que materializá-la. Né? Nós temos que tornar concreta, como diz o Marx. E é uma opressão. Aquilo que eu falo, vamos perguntar onde está a opressão. Até todo lugar. A opressão às mulheres, às pessoas pretas, às pessoas LGBTs, PCDs, né? As pessoas que não têm religião. Então, tem um elemento de opressão, ela não está solta por aí. Nós temos que pensá-la nas pessoas, nos corpos. Mas não esse corpo separado que fala em corpo, como Marx diz. O Marx diz corpo, pessoa de carne e osso, que para se manter em pé, precisa comer, beber e morar, que é a discussão do reino da liberdade. Ou seja, então, acho que eu queria parar nesse ponto aí para a gente pensar. Porque aí está aí o que conserva. O que conserva a exploração, o que conserva a opressão. Então, desde a década de 70, que o serviço social empreende diversas lutas contra o conservadorismo na profissão. Eu sempre digo para os alunos, abra a página do Cefes lá, e abra a página da BEPS para saber, e da Enesso, como a gente batalhou. E como a gente, por essa orientação no marxismo, a gente foi recolhendo tudo que é bandeira de luta. A nossa bandeira de luta não é só pelo trabalho. Sem o trabalho não dá para tirar. Mas nós incorporamos quase tudo. Ou tudo, se a gente pensar. Pense aí a nossa força. Alguém está dizendo assim, questão ambiental. Já estamos aí, intelectuais discutindo a questão ambiental faz tempo. E de forma radical. Não é só clima. Clima é uma expressão de uma questão. Né? Aliás, a gente enfrenta a questão. Nós temos que enfrentar a questão. Questão patriarcal, questão racial, questão social. Tudo você tem que enfrentar a questão. Porque se eu só ir para a aparência, resolve. Então, a formação e o trabalho profissional, elas continuam a ser atravessadas pelo pensamento conservador, como nós já dissemos, né? O Neto vai dizer, o forte conservadorismo para a profissão foi derrotado no Congresso da Virada, mas não foi suprimido da profissão. A Rocha vai dizer, é fato que é preciso lutar cotidianamente contra a reprodução do conservadorismo, que a todo instante ameaça regredir a profissão, que adquiriu um caráter progressista e vem resistindo a um fazer profissional pautado meramente na manipulação de variáveis. Nós não queremos apenas dimensão técnico-operativa. Nós temos que avançar ela. Mas nós queremos uma dimensão que articula a dimensão técnico-operativa, que articula a teórico-metodológica e ético-política. Mas a Paula Bonfim vai dizer, e esse ponto eu queria dialogar com os estudantes, né? A Paula vai dizer,
as relações sociais da sociedade, de classe, de raça, da religião, da moral conservadora, através do serviço social, e vai ritualizar a prática conservadora no cotidiano do trabalho profissional. Por que nós temos, e a Paula estudou isso, a Paula Bonfim, por que nós temos tantos assistentes sociais que recebem processos éticos? Porque não basta dizer que eu sigo o marxismo, não basta dizer que eu sigo o código de ética, ou não basta dizer que eu sigo o projeto ético-político. E aí eu dialogo muito com meus estudantes, né? Eu digo meus, vocês sabem que diz que o professor fala assim, não deveria, né? Com os estudantes, né? Que se a sociedade é racista, machista, homofóbica, classista, como é que esse estudante que chega no serviço social, ele vai desmontar o seu conservadorismo do nada? O aluno chega conservador, porque a relação social é conservadora, porque o indivíduo é sociedade, como diz o Marx. Então, você não separa nenhum de nós, professores. Se não fosse por isso, não tinha caso de machismo na sociedade, de racismo nas universidades, de gente que já passou por um doutorado. Ou assédio moral aos estudantes, ou assédio sexual, certo? Porque por isso que a emancipação humana é a nossa mirada, né? Então, a Paula vai questionar, se os estudantes que entram no serviço social, eles mesmos não se humanizam, eu converso isso muito com os estudantes, se você não se humanizar e você enfrentar que existe um conservadorismo na gente, porque nós aprendemos com nossos pais, nós aprendemos com os padres e os pastores, os lugares da mulher na divisão do trabalho. Nós aprendemos a ter preconceito às pessoas pretas, porque está na sociedade. Então, a gente tem uma tarefa de mexer na gente, como indivíduo, como profissional. Porque, como eu digo para os estudantes, quando você põe o pé e você pega o seu diploma, você não está mais sozinho. Você leva com o seu diploma um código de ética, construído a duras penas por muita gente, que está batalhando, e aí o ponto, uma luta contra o conservadorismo, que não é só contra o conservadorismo de classe, é com tudo aquilo que a gente está falando. O serviço social abriu o seu leque de luta contra o conservadorismo. Por isso que o nosso projeto ético-político tem muita força, certo? Aí a Paula vai dizer, além da moral cristã presente na sociedade, na cultura, nós temos a subalternidade. O assistente social tem frágil apreensão das suas atribuições e competências. A questão teórica, que eu não tenho mais tempo para falar, mas vocês já sabem dessa velha frase, na prática a teoria é outra, né? Que a Cláudia Mônica já estudou. Por que na prática a teoria é outra? A Cláudia Mônica vai dizer, na prática a teoria é a mesma. A gente só não consegue perceber o que passa na prática se eu tiver com a minha cabeça sem fundamentos. Se eu tiver com fundamentos aqui, é evidente que eu vou conseguir, pela interpretação teórica marxiana, não só interpretar tudo que existe, como articular imediatamente, que é o campo das mediações, né? Eu vou enxergar, quando você faz uma visita social, está tudo lá. As dominações estão dentro de uma casa, né? Raça, classe, etnia, pessoas com deficiências, velhos, idosos, crianças, abuso sexual, está tudo dentro de uma casa. E como que essa percepção é fragmentada? Se a fundamentação for frágil, ela vai dizer que essa apreensão na prática a teoria é outra, aquilo que a professora ensinou lá, esse marxismo, tem uma dicotomia, né? Então, as categorias do método são fundamentais. Totalidade, contradição e mediação. Para que a nossa cabeça ela fique treinada como fundamentação para qualquer expressão da questão social, tem vínculo. Mas só consegue fazer o vínculo quem consegue ter fundamentos. E mais, não é só para interpretar, não, como mais vai dizer o Marx. Interpretar para quê? Para alterar o mundo. Né? Como é que eu vou lutar por esse mundo contra todas as injustiças se eu só faço percepção do meu trabalho ali num atendimento, numa visita domiciliar, numa entrevista, em preencher os formulários que o governo exige? Né? Aí eu não tenho mais tempo para falar aqui. Quanto tempo eu tenho? Só para eu saber? Por favor, que eu desculpe, mas eu não marquei. 8 minutos, professora. Tá bom. Estou na página... Tá. Então, a Yolanda vai dizer também que uma grande questão do serviço social é que nós temos uma visão que é atravessada pela visão religiosa do mundo. A Yolanda vai dizer, essa nossa visão, ela atravessa muito o serviço social por conta dos nossos protoformos, né? E ela vai dizer que a gente acaba que tem um idealismo no projeto ético-político, como se bastasse falar do projeto e ele fosse virar uma materialização. Não é assim, né? Então, no cotidiano profissional, além do próprio trabalho profissional precarizado pela condição do trabalhador, tem uma premência pelo elemento técnico operativo.
O Estado não vai nos demandar para fazer grandes fundamentações teóricas de discussão das mulheres, das pessoas com deficiência, das pessoas pretas, do racismo estrutural, racismo institucional. O Estado não vai nos chamar para isso. Nem para discutir luta de classes. Vai discutir ali, ó, manter e controlar a força de trabalho. Então, a dimensão técnica operativa bate na nossa porta como trabalhador assalariado. Olha a nossa tarefa de lutar contra o conservadorismo, né? E ampliar o processo de organização política com as pessoas que nós trabalhamos. Não é tarefa fácil. Então, a Yolanda vai dizer assim, é preciso situar o projeto ético-político na realidade histórica, ela diz, abre aspas, é a realidade e as possibilidades históricas nela contidas arreguem o compasso para a elaboração da nossa projeção. Eu acho essa frase muito interessante, que ela vai dizer assim, olha, você tem as ferramentas teóricas, metodológicas e ético-operativas. Com isso, você executa seu trabalho, né, pela dimensão da emancipação humana, que não é possível apenas pelo serviço social, mas você tem essa percepção do significado do seu trabalho, né? Então, a Yolanda também vai dizer, o projeto ético-político do serviço social, ele é, ao mesmo tempo, crítico e revolucionário. Acho que esse texto da Yolanda é muito importante. Então, mesmo que a gente tenha mais limites pelo nosso trabalho conservador, mas o nosso projeto ele não é só crítico, ele não pensou em democracia, ele é revolucionário, ele está mirando para outra sociedade, somente possível fora da ordem burguesa. Então, ela comporta uma dimensão prática no trabalho, no âmbito da profissão, que se volta à prestação de serviços sociais, ancorados em uma perspectiva de radicalidade da defesa dos direitos humanos e uma dimensão social voltada a uma sociabilidade para além do capital, orientada pela emancipação humana. Então, essa síntese da Yolanda é bem importante. Então, mesmo que a gente defenda a democracia, e a democracia tem limite na ordem burguesa, mas o nosso projeto ele é radical. Ele está mirando a emancipação humana, né? Então, essa apreensão do serviço social requer escolhas teóricas, metodológicas, éticas e políticas que devem orientar o fazer profissional ou a sua dimensão técnico-operativa. Para tal esforço, a apreensão do método dialético pela categoria central. Não tem como a gente não estudar o método dialético. Com toda a dificuldade que tem, o método é a nossa ferramenta de possibilidade de articular o elemento singular e universal. E articular todas as determinações que estão no trabalho profissional. Que eu consigo articular, fazer mediações e articular lutas políticas para o futuro, para o presente e para o futuro. Como diz a Cláudia Mônica, no método do abstrato ao concreto está contida a concepção marxiana de teoria de prática. Então, o convite para nós é a formação continuada, como essa que nós estamos fazendo aqui, estudando, pensando, refletindo, né, e nos posicionando em todo o tempo. Né? Porque a defesa do projeto ético-político, articulada às lutas sociais, no âmbito de classes sociais, raciais, patriarcais, ancorada na defesa do gênero. Então, o gênero humano é uma tarefa nossa, para pensarmos, né? E aí, por último, caminhando para o fim, pensar que essa onda do pensamento, né, do conservadorismo, vai bater na nossa porta, não só para a defesa do Estado, mas, como eu já falei, pelo identitarismo, pelo pensamento pós-moderno, que avança em galope, está galopando para dentro do serviço social. Nós temos hoje uma luta de, né, um avanço muito grande de uma crítica à teoria marxiana. Eu sempre costumo dizer, por que os pós-modernos não criticam o capitalismo, ou o racismo, ou o patriarcado? Por que os pós-modernos primeiro têm que fazer a crítica a Marx? É uma pergunta que eu faço como marxista. Por que a primeira coisa a fazer é criticar o Marx? Ah, o Marx não estudou gênero, Marx não estudou mulher, Marx não estudou a questão racial, Marx não estudou a questão ambiental. Sabe o que eu digo para os pós-modernos? Estudem vocês. O Marx não viveu tudo isso? Ele foi o homem do tempo dele. Nós é que estamos no tempo presente. Nós temos que botar a cabeça para funcionar, para fazer críticas radicais na sociedade, porque nós temos pouco tempo. Pela discussão da questão ambiental, né? A projeção aí é bem complexa. Né? Inclusive, agora nós temos um processo de conservar a humanidade. Né? Agora nós precisamos ser conservadores. Conservar a humanidade e a natureza. E todas as formas de vida que devem estar em processo de extinção. Né? Assim como nós nos colocamos como ser social, né? Mediante o ser natural, pelo trabalho, podemos sumir do mundo. Né? Então,
eu não vou ter que passar aqui por causa do tempo, né? Então, a pós-modernidade, ela opera o fragmento, basta dizer isso. É um pensamento que destrói a categoria de totalidade, que questiona a dimensão da universalidade. Mas nós não podemos deixar de pensar a universalidade, porque o universal é aquilo que vai rebater no indivíduo, e o indivíduo projeta o que é universal. A universalidade é o que a gente produz como no grande tempo, é o que a gente produz como totalidade, né? Mas aí tem uma crítica universal, especialmente criticando o pensamento europeu. Até pergunto, por que os pós-modernos criticam apenas o pensamento, a Europa? E o Império, por que não criticam? O Império está sustentando as guerras. Não interessa pensar nas crianças que morrem em Gaza? Não interessa? Porque a minha luta é apenas por mulheres? Estou falando ou, tá? Olhe bem que eu estou colocando ou eu luto por mulheres, ou eu luto por indígenas, ou eu luto pelas pessoas pretas, ou pelas pessoas PCDs, ou eu luto pelo território indígena, ou eu luto pelo quilombola. Não, a luta não pode ser ou, ela tem que ser e a minha luta deve incluir as crianças que morrem em Gaza sem água. Não posso deixar fora. Então, a crítica não pode apenas ser um processo histórico, ela tem que ser também, porque a colonização deixou marcas em nós que são muito complexas. E nós temos que questionar, sim, o pensamento colonial. E o pensamento não é prática, nos interessa questionar, porque nós temos que validar o nosso conhecimento. Por exemplo, quem é da Amazônia, para ir terminando, né? Quem é da Amazônia tem que gritar, sou um pesquisador da Amazônia. Pô, imagina se nem o Sudeste é valorizado, imagina nós. Nós não somos nada. Não somos nada, né? Nós somos aquele vazio que... Quem disse que nós somos um vazio? Porque aqui só tem floresta. Então, isso tem a ver com o processo de colonização, que retirou, que nos colocou como floresta, indígenas, atrasados. Não somos nada de atrasado, mas a colonização nos colocou aí. Mas isso tem limite. Nós temos que pensar na luta pelos trabalhadores que estão na periferia. Ou seja, luta geral, né? Bem, e aí, quando a gente pensa, para finalizar, né, as mediações da resistência, a nossa mediação é dizer assim, existe um projeto profissional e nós temos que apreendê-lo, toda a força desse projeto. Esse projeto não é fraco. Ele tem muita força, né? Mas não posso pensar abstratamente, tenho que estudá-lo e descer para a realidade, como eu falei. O que é opressão? O que é liberdade? Nossa, liberdade é uma liberdade, liberdade é eu poder dizer assim, hoje eu quero escolher o que eu como. Eu quero escolher se eu viajo ou não. Eu quero escolher se eu quero pegar um ônibus ou um trem, ou um metrô, ou eu quero viajar de avião. Eu posso escolher. As pessoas podem escolher? Que escolha temos, né? Escolhas, né? Então, liberdade é uma categoria que está na nossa profissão, com muita força. Então, eu tenho que trazer e pensar, né? Porque nós somos chamados a conservar a sociedade, mas nós temos que manter o nosso posicionamento, né? Crítico e contrário a tudo que conserva. Estou passando um pouco aqui, né? Porque a luta contra o conservadorismo precisa ser atualizada. E nós, além de lutar contra o conservadorismo da ordem, nós temos que lutar contra o pensamento teórico conservador. Porque vocês acham que a teoria não informa a realidade? O liberalismo é uma teoria, ela informa o pensamento, ela orienta a prática política. Quem decide, por acaso, o mundo são os presidentes? Não, são os presidentes do Banco Central. O presidente do Banco Central é que dá o comando para o mundo. É o Fundo Monetário Internacional, é o CDE, é o G8, é o G20, é o comando econômico, é a cúpula do capital. Define qual é a política que vai ser implementada nas cidades, na educação, tudo. Então, a nossa luta não é... Então, não lutar pelo pensamento, pela questão teórica, é importante, sim. Lutar contra um pensamento fragmentado que retira o nosso jovem de uma apreensão crítica e radical é importante, sim, que a gente faça a crítica, porque é conservadorismo. Por exemplo, a Josiane e o Zé Paulo vão chamar de irracionalismo pós-moderno. Não é só a crítica ao positivismo, não, que está aí o serviço social libertário capturando a assistência social, os pensamentos oriundos da EAD. É campo teórico que disputa com nossos alunos, por dentro das universidades, um pensamento conservador. Né? Então, nós não podemos abrir mão da força da teoria como uma trincheira de luta. Não uma teoria afastada, teoria que mexe com a gente, teoria que nos põe na vida concreta. Todo lugar é lugar de luta. Todo lugar é lugar de luta. Onde a gente estiver, luta. Não podemos não lutar? Nós que somos mulheres, podemos não lutar? Nós que somos pessoas LGBTs, pessoas pretas, pessoas PCDs,
nós que somos trabalhadores, podemos não lutar? Não tem como não lutar. Nós estamos lutando o tempo todo contra o que conserva. Uma grande conservação é que nós temos que nos colocar aí. Então, como eu falei, o método ele busca uma interpretação radical de processos materiais e imateriais como forma de desocultar determinações, e a gente se posiciona contra todas as formas, né, de conservação. A teoria é importante, o método é importante, a ética é importante, a política é importante e a dimensão do nosso trabalho. Então, se a estrutura da dominação da sociedade é classista, racista, machista, homofóbica e religiosa, a nossa luta pela emancipação política e humana precisa ser claramente apropriada e ancorada pelo projeto ético-político. Isso está tudo lá, gente. Essas lutas estão todas no nosso projeto. Mas não é só um projeto romantizado, político, ele é revolucionário, né? Então, a interpretação tem que ser radical. Eu já falei, vou passar por aqui, né? Tudo que a gente faz, se a gente se posiciona, não importa o que a gente faz, se a gente está na BEP, está na CAP, está no Cefes, está na Enesso, na sala de aula, a força teórica ela é revolucionária, né? Na medida em que ela é um guia para a ação onde eu estiver. Então, acho que mais ou menos é isso que eu queria falar, né? Aqui a gente tem que apreender o conservadorismo em larga escala e tudo que a gente fizer tem que pensar no perspectiva de totalidade, que desde o meu lugar, que pode parecer pequenininho, não é. Ah, mas eu sou uma estudante, vou fazer um TCC. Não, seu TCC é gigante. Meu relatório PIBIC não é menor. O relatório PIBIC é menor, sua tese, sua dissertação, uma aula, tudo é batalha, porque tudo eu estou batalhando por questionamentos e tensões. Toda a nossa tarefa é articular, né? Porque já que nós temos uma orientação do projeto. Desculpa se eu passei aí do tempo, mais ou menos isso. Obrigada. Tranquilo, professora Joana, muito obrigada. Ótima explanação. Como eu disse, é um tema bastante denso, amplo, né, e necessário para a gente, né, que está aí formando em serviço social. E aí agora a gente vai abrir para debate. Então, quem quiser fazer pergunta pode levantar a mãozinha e abrir o microfone. Aí tem 3 minutinhos aí para fazer o questionamento. A Jéssica levantou a mão primeiro e depois a professora Rose. Uma boa tarde a todos e todas. A minha fala, na verdade, ela é um agradecimento também, né, por ter tido a oportunidade, como alguém que é do Norte e alguém que continua aqui na região, aqui no Tocantins, e tive a oportunidade de poder aprender, né, os fundamentos e o conservadorismo, né, por muitos anos sendo aluno da professora Joana. Quero dar os parabéns para ela, às vésperas da defesa de memorial, e dizer o quanto é importante o peso da responsabilidade que nós realmente carregamos quando a gente se propõe a continuar nesse processo, né, na formação, como é no meu caso, aqui na Unitins, e é a responsabilidade de poder, de fato, estar indo, né, coerente, né, com tudo que eu aprendi, né, e coerente com o nosso projeto de profissão. Então, quero dizer para ela que brilhantemente eu aprendi isso, né, com ela e com outros professores, mas ela sabe o quanto ela é especial para mim, e eu queria aproveitar esse momento para compartilhar com todos vocês, dizer que eu pude aproveitar muito mais ainda do que hoje, né, e o quanto esse tema ele realmente é importante para que a gente possa estar aprofundando cada vez mais e compreendendo as relações, né, que a gente vivencia na sociedade. Um abraço, professora. Outro. Obrigada por tudo. Obrigada, Joana, mais uma vez. E que fôlego, né? Eu digo que quando eu crescer, eu vou ser que nem a Joana Valente. Né? Ela não é valente só no nome, não. É uma mulher de garra, de batalha, e trabalhar esse tema e fazer toda essa dimensão, né? Desde a história até os dias de hoje, e trazer para o serviço social, precisa de fôlego e de muito preparo, né? Penso que os alunos que estão aqui, né, eu vi algumas vezes o Lucas gesticulando, né, eu como professora de fundamentos falo, ufa, eu acho que eu ensinei alguma coisa, né, e eu acho que tem algumas coisas que você traz, e acho que, né, agora no momento do debate dá para a gente perceber, e você faz com uma coerência, assim, muito grande, que é dizer do bolsonarismo, né, como expressão desse conservadorismo, e isso o quanto que nos remete
enquanto brasileiros e mais estando na região norte, né? Seja na Amazônia ou na Amazônia Legal, como eles determinam, seja no Tocantins, no Pará, o que a gente tem tido como enfrentamento, né? As disputas por territórios, a disputa pela riqueza, a disputa pela nossa natureza, né? E também como essa região é vista, né? E a gente tem ficado aí muito fragilizado, mas isso não significa que as disputas elas se encerram e que a gente não tenha que criar resistências, né? E aí, quando você fala da questão do golpe de 2016, né? Por mais que eu não seja vinculada ao Partido dos Trabalhadores, mas ainda a gente precisa refletir sobre esse posicionamento, que inclusive nós tomamos em 2018, né? Depois de 2018 para cá, e em 2022, no segundo turno, mais fortemente ainda, de erguer a bandeira, né, do PT, inclusive, contra o bolsonarismo, mas dizer que nós temos no nosso programa de pós-graduação, e aí falar também quanto que a gente tem produzido, né, no serviço social e na UFT, a tese da Enza Rafaela, que ela analisou o discurso do golpe, né? E para além de toda a arquitetação que foi, né, de um golpe político, ele também é um golpe de gênero, né? A gente viu que o Bolsonaro fez coisas muito piores, tinham muito mais processos e solicitações de impeachment, e ele não foi impeachmentado, quando Dilma foi impeachmentada por uma coisa que depois eles legalizaram, né? Então, ela vai mostrando todo o discurso de ódio e o quanto que isso também acarreta para nós mulheres, né? Então, o conservadorismo também está presente quando a gente vai falar desse espaço, né, profissional, que é majoritariamente feminino, o quanto isso nos afeta. E falar dessa periferia, que é da periferia, né, enquanto que a gente tem que resistir. Hoje eu estive numa mesa pela manhã, e tinha uma pesquisadora de São Paulo, né, e ela falava da sua experiência como pesquisadora na região norte. E me assusta, né, ela sair daquele lugar e trazer, principalmente na região Amazônia, falando que ela chega num lugar que tem muitas moscas, casas que não têm paredes, né? Então, assim, é de uma dimensão como se o centro, sul, sudeste fosse a normalidade, né, do nosso Brasil. Não identificar que o Brasil é feito de outros Brasis e que nós temos culturas diferentes, formas e sociabilidade de viver, e que nós também precisamos pensar nessa diversidade para além de um conservadorismo moral, né, de um único modo de ser e viver. Né, são considerações aqui, Joana, para a gente refletir. Não vou fazer pergunta, mas é porque a sua fala foi me instigando, né, para a gente refletir junto com todos os discentes e alguns assistentes sociais também, egressos que estão aqui, né, dos alunos que já defenderam o mestrado, né, eu vi o John, vi Fátima, que já são os nossos egressos do programa de pós-graduação e estão aqui. Obrigada. Érice Catrine, pode falar. Professora Joana Valente, só parabenizar pela sua explanação, lindamente, e fiquei muito emocionada quando falou sobre a burguesia criou um modo de facelar, né, a liberdade. Então, essa alienação que a burguesia, o capital o burguês, o monopólio, que está tudo bem, que essa realidade que estamos passando é uma realidade dentro desse capital, só que, como o Neto diz, é um caráter psicolonizante, moralizante, e diante desse contexto, dessa situação, como nos portar como instrumento de luta, de mudança nos nossos espaços ocupacionais? Diante
dessa enganação, desse modo que o capitalismo monopólio tem agido. Mais alguém quer fazer algum questionamento, ponderação? Professora Joana, se quiser comentar. Só um minutinho que eu já vou responder. Eu vou começar a responder com a câmera fechada, daqui a pouco eu ligo, tá? Agradecer a Rose, né? Mas eu acho que o John perguntou uma coisa aí, tem alguém que levantou a mão? Então, John, tá? Aí eu já professora Joana, vamos só ver o que o John vai falar, e aí, se tiver pergunta... Perfeito. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo John, sou ingresso do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Tocantins e atualmente eu estou como assistente social da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. Eu fiquei muito impactado com a fala da professora Joana, quando ela traz que nós devemos combater cotidianamente o conservadorismo. E eu queria falar para vocês um relato que aconteceu comigo agora recente, no meu trabalho, de uma servidora dizer para mim que ela era contrária às cotas e tudo mais. E isso acredito que o nosso papel, né, na condição de assistente social é combater essas práticas conservadoras e ir para o embate, né, teórico, metodológico. Eu acredito que a gente precisa se manter no enfrentamento dessas práticas, né, que vão na contramão do nosso projeto ético-político do serviço social. E dizer, professora Joana, que eu fiquei muito feliz com a sua fala e fiz várias anotações, é sempre muito bom ouvi-la e agradecer também esse movimento dos estudantes e da professora Rosimeire. Dizer que eu estou com muita saudade da senhora. Professora Joana. Olha, sempre é muito legal a gente se encontrar, né? Mesmo nessas caixinhas, assim, os encontros são sempre... Região Norte, né, Rose? Região Norte tem sempre um encontro, tem uma coisa quando a gente se encontra, né? Então, por exemplo, eu concordo com a Rose, o golpe, ele é um golpe que tem muitas mediações, né? A religião, a dominação religiosa, a dominação masculina, né? A econômica, a primeira mediação é econômica, aquele golpe, a ideia era que o candidato, que o Temer, na sequência que Temer fosse eleito o Aécio. Só que aí não deu certo, o projeto do Aécio. Burguesia, o candidato da burguesia não foi possível, e aí entrou o Bolsonaro. Para nós foi muito pior. Então, foi um golpe de gênero. Concordo perfeitamente com o estudo da professora. E uma coisa que a Rose fala, assim, que eu acho que nós temos que ter, é completamente importante. Nós estamos num lugar que é diferenciado. Estudar a diversidade não é um problema para o marxismo, como as pessoas podem se pensar. Vai estudar o que é diverso? Não, é diverso, os seres humanos nós somos diferentes. Nós temos um elemento que nos unifica. O que nos unifica do ponto de vista universal? É o nosso gênero humano. Isso é bem importante, né? O gênero humano, ele é o que nos unifica. Nós temos uma mediação pelo trabalho. Diferente dos outros animais, nós temos uma capacidade teleológica, né, que altera, né, nós temos uma projeção teleológica que altera e produzimos um resultado, né, uma objetivação humana pela mediação do trabalho, nosso alimento, nossa roupa, tudo, que os outros animais não têm. Então, isso só nós que temos. Nós produzimos alimentos, construímos casa, roupa, nananã. Isso é o que nos unifica como gênero. Mas somos, ao mesmo tempo, super diferentes. Mulheres, homens, pessoas trans, pessoas cis, pretos, indígenas, quilombolas, modos de vida. Então, desse ponto de vista, nós temos que atender todas as dimensões do gênero. E aí, o Marx vai dizer, a dimensão do gênero é a dimensão do atendimento de necessidade. Quais são as suas necessidades? Tanto que o projeto do socialismo
a cada um conforme a sua necessidade, de cada um conforme a sua possibilidade. Olha como Marx resume o comunismo em uma construçãozinha desse tamanho. Qual é a sua necessidade? Ela tem que ser atendida. E a necessidade humana será diferente de onde nós estivermos nesse planeta. Quando a gente fala da Amazônia, nós temos a necessidade de, se nós moramos numa proximidade da floresta, de rios, a nossa vida não vai ser igual como a de São Paulo. Não será igual de Nova York. Aliás, como nenhum pode ser igual. Então, como é que eu atendo aquilo que é uma necessidade humana, de que as pessoas têm que comer, beber, vestir, morar, atender necessidades onde elas estão? Por exemplo, só um parênteses aí. Eu que discuto reassentamento de famílias pela questão habitacional, quem está na periferia vai dizer, se eu quero continuar na periferia, eu não quero ser reassentado. Quero que o governo trabalhe o saneamento e eu quero ficar aqui. Eu quero morar nesse espaço, como se diz, na minha quebrada. Eu quero morar na minha quebrada, eu não quero ser na minha quebrada. Mas o governo vai tirar as pessoas da quebrada, porque ela precisa limpar aquele lugar para fazer a requalificação urbana. Por que eu dou o exemplo da periferia? Porque o indígena vai dizer, eu quero morar na beira do rio. O ribeirinho vai dizer, eu quero morar na beira do rio. Mas eu quero que tenha atendimento do transporte pelo rio, não é? Eu quero que a minha casa de madeira seja uma casa de madeira, que seja uma casa que possa proteger as crianças dos animais que podem entrar. Mas as pessoas não têm dinheiro. Luta de classe está no meio da floresta. Porque você vai ter casa que está bem fechadinha e tem casa que não tem. Tem casa que tem vaso sanitário, outra que não tem. Que tem fossa rudimentar. Então, nós estamos falando de atendimentos que o nosso estudo como pesquisador tem que apontar. Na área da habitação, eu faço esse empreendimento. Nós estamos estudando 144 municípios de Belém. Qual é a ideia? Que a gente demonstra qual é a particularidade da moradia no Pará. Nós queremos uma casa de madeira com cozinha grande. Nós, diversamente, queremos isso. O governo ele vai construir o quê? Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida ela tem interesse ao capital imobiliário. Então, eu estou colocando um exemplo de qualquer pesquisa da assistência, da saúde nossa, que estamos no estado, né, da região norte, nós podemos demandar o que é diverso, que a professora Rose fala muito bem lembrando. Tem uma diversidade, sabe quem vai dizer? Nós. Mas ninguém. Quem está em São Paulo, quem está no Sudeste, não vai dar conta de dizer qual é a nossa diversidade. Mas a nossa diversidade ela não pode ser tomada como singularidade. Ou seja, apenas como singularidade, apenas fechada. Eu tenho um modo de vida que é rural. E aí, mas esse modo de vida rural, qual é essa necessidade que as pessoas têm na área rural? Elas têm o que comer? Qual é a necessidade dela? Qual é a particularidade desse alimento? Qual é a particularidade dessa moradia, entendeu? Então, a gente pode apresentar o que é particular, mas um particular que demanda com o que é universal em termos de direitos, tá? A educação, por que não tem escola nos interiores? Por aí vai. Então, eu queria só dizer que a nossa pesquisa tem uma super tarefa de apresentar o que é a diversidade e qual é a necessidade particular das pessoas, como eu já falei, ribeirinhos, quilombolas, né? Então, acho que esse ponto de verdade é fundamental. E os nossos TCCs são importantes, né? Tudo mais. Aí ele vai falar das modalidades de luta. Olha, nós temos hoje uma dificuldade muito bem grande sobre a questão das lutas, né? Nós vemos que as lutas são muito fragmentadas, que a luta dos sindicatos, dos partidos, veja só, a maioria dos partidos de esquerda hoje mais batalham pela questão dos cargos, né? Os partidos de esquerda abandonaram o terreno da luta de classes, né? A maioria vai só eleger o seu vereador, então ficou muito assim a luta pelo vereador, pelo deputado, e o Estado tem limite, né? A democracia tem limite. Então, nós temos um afastamento das bases. Por outro lado, nós temos hoje um território tomado pela milícia, pelas igrejas neopentecostais, pelo tráfico. Então, é muito difícil também fazer um trabalho hoje nos territórios, né? Os territórios estão todos tomados, né? No nosso tempo de militância, você podia ir para qualquer lugar à noite, hoje você não pode mais. Para entrar em qualquer lugar, você tem que pedir autorização da milícia. Então, isso tem um grande grau de dificuldade de fazer um trabalho com as pessoas. Por que foi possível, na década de 70, a gente fazer um trabalho, né, com as pessoas? Porque você podia entrar.
nos territórios dos centros comunitários, você não pode. Tem que ter autorização. Então, tem um afastamento de luta aí. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro que a gente tem percepção dessa luta em unidade, né? Onde nós estamos? A gente está na ABEP, está no Conjunto CEPES-CRES, está no ENES, está na sala de aula, está no centro acadêmico, é luta, né? E o que a gente pode fazer é fortalecer todas as lutas. Eu sempre costumo dizer para os estudantes, olhem lá a página do Cefes, vejam quanta luta tem lá. Quantos nossos documentos do Cefes estão demonstrando as lutas que estão no chão. Mas a gente também pode pesquisar. Luta das pessoas LGBTs, né? Que luta é essa? Como é que eu tenho que conhecer? Luta pela defesa dos territórios. E tudo que é luta. Então, acho que conhecer as lutas, para que no trabalho profissional a gente possa não só fazer um trabalho via política social, que será, mas ampliar um pouco, seria bom. Ampliar o nosso raio de percepção de luta. Mas, para isso, como eu falei, tem que ter uma perspectiva de totalidade, de interpretação teórica, né, mais radical aí. O John vai falar, né? O John está aqui no Pará, né? Egresso do Tocantins, que bom que está por aqui. Então, ele vai dizer, né? O cotidiano, ele é lotado do preconceito, do conservadorismo. Enfrentar isso tem que ter muita energia. Eu costumo dizer para os estudantes que a minha família é uma família extensa. E na minha família tinha aquelas piadas, né? Aquelas piadinhas básicas que vai aparecer contra mulheres, contra pessoas gordas, né? Pessoas desdentadas, não é isso? Pessoas pobres. Aquelas piadinhas, aqueles videozinhos, né? E nós fizemos eu protocolei a minha família assim, olha só, se nós queremos pensar em mudar o mundo, podemos aceitar as piadas. Eu disse, nossa, mas esse povo é muito radical, né? Ninguém pode fazer mais uma brincadeira. Ai, uma brincadeira, não é. A brincadeira é uma forma de conservadorismo. Então, a gente enfrentar e dizer assim, não pode nenhum tipo de piadinha contra a mulher. Não pode nenhum tipo de... Não só no trabalho profissional. Trabalho profissional a gente já tem que ter, né? Porque está no código, você não pode ter nenhum preconceito a nenhum tipo de religião, né? Da orientação sexual está no código, né? Mas eu estou falando de uma percepção nossa, de cada um que está aqui, dessas 37 pessoas que estamos aqui, como a gente tem que fazer uma batalha contra o conservadorismo que é forte, como eu falei, porque aí você se posiciona. Quantas de nós que somos mulheres que estão aqui, eu posso falar do conservadorismo que eu recebo como mulher, no dia a dia, quantos processos de dominação masculina eu vou receber no meu corpo, no meu cotidiano. Aí eu digo assim, mas eu estou lá. Opa, pera lá. E vou dizer, stop, pera lá. Então, que cada um de nós vai dizendo no seu processo de sofrimento do seu conservadorismo, porque você vai ampliando, no cotidiano mesmo. Nenhuma batalha é menor. Nenhuma. Que você se posicione num atendimento para alguém que está perto. Eu vou contar uma história. Quando eu fiz meu pós-doutorado na Argentina, lá na Argentina, eles não têm essa coisa como a gente tem aqui, pessoas com deficiência, idosos, têm né, as preferências, né, nos atendimentos. Na Argentina não tem. Aquelas marcações no metrô que senta o idoso, não tem. Mulheres grávidas não tem. Eu estava numa fila para um pagamento de uma conta lá, uma coisa que eu estava, e tinha uma senhora em pé. A senhora chegou muito... Aí ela chegou, eu falei assim, chegou a minha vez, eu falei, moça, atenda a senhora. Ele falou, não, ela tem que ir pro rabo da fila. Eu falei, não, atenda a senhora. Isso lutando em espanhol. Ele falou assim, não é a vez dela. Eu falei, é a vez dela. O senhor vai atender. E eu falei, eu não saio daqui. O senhor atenda. Então, a gente pode dizer assim, uma coisa desse tamaninho, mas ela deve ser batalhada no cotidiano, porque a relação de dominação está no cotidiano. Né? Então, se a gente tem essa percepção de que a gente não aceita uma piada contra as mulheres, se a gente não aceita nenhum tipo de piada contra as pessoas LGBTs, trans, né? Se a gente vai batalhar pelo nome social, por tudo, gente, é um posicionamento radical. Por exemplo, eu cheguei a ponto de, se eu for questionar a religião, eu tive que virar ateia. Porque eu fui arranhar o conservadorismo, dizendo, não, mas a religião e a utilização de Deus é um processo secular que ajuda a dominar as pessoas aí. Nós que somos assistentes sociais sabemos disso, né? As pessoas vão dizer tudo em nome de Deus. Então, tem muita dominação em nome de Deus. Muita, não é pouca, não. Falei, bem, então, se eu estou me posicionando radicalmente, eu vou retirar essa dominação da minha cabeça. E retirei.
E olha, quero dizer que não fez falta nenhuma. Nem Deus, nem religião, nem nada. Com todo o respeito que eu tenho e tem que ter, sendo assistente social, mas eu quero falar de mim. Quando eu fui arranhar a radicalidade do conservadorismo, Deus conserva a dominação. E muito. Então, acho que a religião é um ponto para o serviço social discutir, mas vai demorar, porque eu acho que isso aí vai demorar mais uns séculos, né, da humanidade. Enfim, John, acho que é um pouco isso, assim, que a gente se posiciona no cotidiano, mas também fora dele, profissional que eu falo, né? Em todo lugar onde você tem que manter, né? E pensar que a gente vai... Acho que a humanidade vai ter que resolver isso. Eu acho que não vai, né? Tudo está em movimento. Enfim, mais ou menos isso, para dialogar. Só reforçar, gente, para que os estudantes, né, que estão participando dessa segunda ação assinem a lista de frequência, para que posteriormente tenham acesso ao certificado. E aí, professora Joana, eu queria fazer um questionamento, né, pensando em todo o que você falou, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre as implicações do avanço do conservadorismo na formação profissional, né, nesse processo que a gente tem de aligeiramento, né, dos estudantes mesmo, né, de pegar partes fragmentadas de informações. Acho que a gente está tendo pouca aderência, por exemplo, aos estudantes de ir até a fonte, né, de, por exemplo, nos textos do José Paulo Neto, da Yamamoto, para buscar, né, se inteirar dessa formação crítica. E aí a gente tem, por exemplo, muitos alunos indo com fragmentos da internet, realmente, né, de influências e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco disso e sobre o impacto, de fato, que tem lá na ponta, quando vai atender, né, a população em geral. Eu comento logo. Sim. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta que, se tivesse todos os professores aqui, né, Rosa? Os professores vão ficar enlouquecidos para responder. Porque eu quero dizer para vocês, assim, que tem sido muito difícil para a gente. Que está, assim, carregado disso tudo, de pensar um serviço social, que não está pensando só uma profissão, mas uma área de conhecimento, uma luta da sociedade, uma expansão humana, com toda essa densidade filosófica, ética, teórica. E quando a gente dá uma aula para o estudante ele não está mais absorvendo. Por quê? Porque ele está tomado por essa lógica da individualização que a sociedade coloca, né? É uma sociedade muito individualista, competitiva, muito, muito fragmentada, muito, vamos dizer, uma prática mas, irmão, não uma prática social. Então, os estudantes... E também tem mais a desesperança, que é um ponto que eu coloquei lá. O aluno está desesperançado. Vai ter graduação para quê? Vai arrumar trabalho? Aí ele já conhece fulano, Beltrano, que teve diploma e está aí trabalhando com Uber. Conheço doutor, que é doutor, não está servindo para nada, não consegue trabalho. Então, tem um desencanto do mundo, que não é culpa do estudante. Como assim, o desencanto da esquerda? Então, quando a gente vai ver o estudante, que você vai passar um texto, o estudante, ele por exemplo, tanto que eu aplico prova, para eu garantir que o aluno leia. E os alunos ficam enlouquecidos com essa prova, porque tem que ler. Eu digo, não, tem que ler pelo menos um texto do Zé Paulo, do Marildo. E os professores foi criando todas as estratégias, mas os estudantes estão preferindo ver, às vezes, nem as lives. Quem dera que visse live, por exemplo, da BEPS, né, Rose? A Rose trabalha na comunicação. Quem dera que o aluno visse uma live ali de 1h30. Olha, que as lives já vêm com tudo, né? Live já é uma estratégia da BEPS, do aluno, mas não, nem é live. Então, realmente está bastante difícil que o estudante possa ler um livro de literatura, porque não é o estudante, é o tempo do mundo que não permite mais, né? Então, eu converso muito com meus alunos abertamente. Eu digo para eles assim, olha, assumam essa responsabilidade. Assumam essa responsabilidade. Vocês estão numa universidade pública, né? Eu faço os alunos escreverem um artigo, que eu meto um monte de estratégia para ele não copiar. E agora tem inteligência artificial. Vejam o negócio complexificando aí. Que a inteligência artificial pode preparar um texto. Outro dia eu recebi um vídeo que era assim. A IA a menina diz assim, eu vou ensinar você a enrolar seu professor. Você pega isso aqui e joga na IA. A IA, você pega a IA, agora você joga nesse outro site que humaniza. Aí, nesse site que humaniza, você volta para testar, viu?
o professor não percebeu. Então, porque são as ferramentas do capital, isso aí não é à toa que pode ser que a IA possa estudar, meu companheiro da área da computação, ele está estudando isso, para ele pensar em estratégias de aproximação, o que é possível aproveitar da IA, porque é ferramenta de busca. O problema é que aí o estudante, na hora que ele não pensa mais, ele é dramático para o mundo, se o pensamento é esvaziado, porque isso tem a ver com a decadência ideológica do pensamento burguês, que eu dizia para vocês, uma tarefa que está desde o século XIX, que a burguesia tem que enfraquecer o pensamento, porque pensar provoca questionamento. Então, é um negócio gravíssimo, de grande porte. A pergunta é muito importante, porque é um projeto de grande porte, que os seres humanos não pensem, fiquem ali apenas recebendo fragmentos, né, das redes sociais. Eu recebo um, recebo dois, recebo três, recebo meu cérebro, e não tem vínculo, não tem nada, não tem explicação. São pedaços da vida. Então, como que a gente vai fazer isso? Acho que Rose, uma tarefa nossa da educação, né? Uma educação emancipada que os jovens possam se interessar. E eu quero te dizer que os professores têm feito muito isso. Mas isso é um problema para o trabalho profissional. Porque isso já está instalado na educação à distância. Certo? Já há muito tempo que se fala nisso. Tem quase 15 anos que o Serviço Social questiona a educação à distância. O Serviço Social brasileiro é a única área na CAPES que não tem nem doutorado nem mestrado profissional. Sabe por quê? Porque a gente avalia que o doutorado e o mestrado tem que ser acadêmico, porque já garante a teoria e a prática, sem precisar de uma discussão mais operativa, profissional. Nós precisamos de fundamentação. Então, agora, nós temos a discussão contra o EAD, né? Mas agora só que as federais, as privadas, as confeições, está tudo atravessado por isso, por esse esvaziamento do estudo mesmo, do interesse pelo fundamento. Mas nós temos que botar isso nessa batalha, viu, Carlinhos? Eu digo para os estudantes, como eu dizia, só para terminar, eu oriento que os alunos façam um artigo, aí eu faço minhas estratégias de professora lá, dou meu pulo, como a gente fala aqui no Pará, né? Eu digo, vocês têm que incluir uma dissertação de mestrado, citar uma tese, citar um artigo da CAPES, lá na plataforma da CAPES, e vocês vão ter que escrever sobre o método, e vocês vão ter que usar o método, então o aluno vai ter que rebolar. O que eu estou pedindo não vai estar pronto nem um artigo da IA em lugar nenhum. Vai ter que aparecer uma produção, entendeu? Aí eu digo para eles assim, foi difícil fazer esse artigo? Eu digo, veja como vocês podem fazer um TCC. Até isso, hoje você pode fazer um relatório, por causa da pandemia, ficou... Aí eu digo, não faz o relatório, faz o TCC. Procura, sabe, buscar um levantamento de campo, ainda que seja um levantamento documental, mas vai para o caminho mais difícil. Ou seja, a gente está na militância, viu, Kalim? Eu estou na militância. E, geralmente, meus alunos, no final da avaliação, dizem assim, professora, eu quero dizer uma coisa. Olha aí, a Rose vai se identificar comigo. Ele diz assim, professora, a senhora me ensinou a estudar. Vocês podem acreditar isso? Que o professor do 3º ano vai escutar isso? Professora, a senhora me ensinou a estudar. Porque eu vou na minha batalha aqui, criando minhas estratégias totais. Porque o aluno vai estudar, ele vai ter que estudar. Porque se ele não estuda, ele vai pegar um fragmento dali, vai passando, vai se ajeitando. E o que esse profissional vai defender projeto ético-político? Não vai. Vai atender a resposta e vai ser, sabe o quê? Um conservador. Olha a loucura. Ele vai ser um conservador, porque se ele não está tendo fundamento para questionar, ele vai conservar, porque ele vai atender a dimensão técnica operativa que o Estado demanda. E vai seguir no barco. Aí eu digo para os estudantes, vocês têm a história na mão. Eu digo para eles, a história está com vocês. Vocês estão com uma batata quente na mão de vocês agora, que é revirar e ser contrários a essa maré do empobrecimento teórico e dessa formação aligerada, como você falou. É um mundo aligerado. Como é que o estudante vai chegar na universidade filosofando? Não vai, né? Não é isso? Então, olha, eu já cutucando vocês. Vamos lá, vocês, né? Estudantes do curso, né? Que estão assistindo o curso, assistentes sociais. Vamos nadar contra essa maré. Nós podemos ampliar um pouco. Toda dificuldade, estudar. Se estudar, não dá. Né? Então, esse momento aqui, aproveito para... Já não sei se eu posso me despedir. Kaline, quem está fazendo ela? Posso me despedir? A professora Rose vai fazer... Vai ler depois eu só me despedir, então. Beleza. Tá bom. Professora Rose.
Eu quero mais uma vez agradecer, Joana. E, Joana, sempre eu falo para os alunos e eles não vão me deixar mentir. Não precisam concordar comigo porque eu tenho os meus olhos verdes, ou porque eu sou uma pessoa legal, ou porque eu sou uma chata, né? Precisam estudar, né? Principalmente quando a gente vai fazer o debate, serviço social é trabalho, não é trabalho. E aí eu falo, olha, existem dois posicionamentos, né? A Kaline é uma ícone, hoje ela é aluna do mestrado, mas ela é egresso da graduação, e eu lembro que eu falava, olha, existe esse autor, a gente não tem tempo de trabalhar, né? A Aline ia para a biblioteca e voltava com o livro debaixo do braço, né? Então, assim, ter hoje a Aline como me orientando, e ela vem estudando debate racial nas diretrizes curriculares, né? E estudando os PPCs da região norte, é muito importante, porque a gente vê esse nosso papel, que não é fácil, mas ele também tem, né? Ver o John, que foi um rapaz que saiu do Pará, veio, ficou aqui no Tocantins, fez o mestrado conosco, retorna para o Pará e fazendo as suas existências também, né? Queria agradecer aqui a professora Maria José, que está aqui conosco, nos acompanhando, ela está sempre nas ações. Obrigada, Maria José, pelo apoio, mas queria primeiramente agradecer, acho que é um debate rico, né? Ele não se encerra aqui, as resistências são cotidianas, elas são diárias. Queria também dizer como foi pensado o nome da Joana para esse momento, né? Além da nossa afinidade nas lutas, mas também porque a gente partilhou o momento da BEPS, né? Da formação da BEPS itinerante na gestão, 2 gestões atrás, que foi sobre ética, e a gente debateu muito sobre conservadorismo, né? Tem todo um material riquíssimo, né, a partir do debate do conservadorismo, da ética, o CACS e o nosso posicionamento profissional, no site do ABEPS itinerante sobre ética. Então, quem quiser acessar, vale muito a pena. E aí, para encerrar, que acho que foi uma marca, né, daquele momento, né, Joana, eu queria ler a Flor em Análise, de Carlos Drummond de Andrade, que acho que vem dizer um pouco, né, o que a gente espera. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo. Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus, poemas, alucinações e esperas. O tempo pobre e o poeta pobre. Funde-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sobre a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Esses menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918, chamavam anarquista, porém meu ódio é melhor em mim. Com ele me salvo e dou aos poucos uma esperança nítida. Uma flor nasce na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rios, diastros do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto, uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sim, sento-me no chão da capital do país, às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão
nesta forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio e o nojo, a rosa do povo. Carlos Drummond de Andrade. Né? Que sejamos essa flor, essa náusea e possamos resistir ao conservadorismo e construir uma nova ordem societária. Obrigada, Joana, e obrigada ao meu grupo, né? Alunos, Estefão, Karine, Laura, Iris, Catrine e Lucas, que têm acompanhado, e a minha antiga egressa, que foi Fátima, que foi do primeiro PIP, que também está aqui conosco. Muito obrigada. Vocês nos fortalecem também a continuar na docência. Obrigada mais uma vez. Kaline, eu posso me despedir? Pode sim, professora. Então, eu queria finalizar agradecendo muito o convite do Grupo de Estudos e Pesquisas em Proteção Social e Famílias, da Universidade Federal do Tocantins, coordenada pela professora Rose. Sempre um prazer encontrar os estudantes. Os estudantes é o que tem de mais importante para nós. Vivemos essa vida louca para os estudantes. É sempre muito bom dizer isso. Nosso trabalho não é para nada. Nós somos professores de estudantes, né? Então, encontrar vocês é uma riqueza assim, que não tem tamanho. Mesmo no corre-corre, né, da elaboração da proposta da BEPES, da defesa memorial segunda-feira, mas eu venho com muito gosto. Venho com bastante gosto, com muito agradecimento dessa troca, das pessoas que participaram aí. Dizer para o John que ele pode vir fazer doutorado aqui com a gente, mestrado, não sei se ele já fez o mestrado, se não fez, vem fazer, doutorado venha fazer. As portas da FPA estão abertas. E que a gente continua juntos, né? Na luta, sempre na luta, e a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigada, professora Joana, novamente. Agradeço todo mundo que participou dessa segunda ação e até a próxima.